Bom, vamos aqui à análise do conto Fazendo a Barba. É um conto de 73 do escritor Luiz Vilela e é um escritor que nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, já é um contista premiado, ganhou inclusive o prêmio Jabuti. E esse conto aqui, o Fazendo a Barba, ele está naquele livro lá, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, que é aquela seleção lá do escritor Ítalo Morricone. E aqui é um conto narrado em terceira pessoa, tem basicamente dois grandes personagens, né, que é o barbeiro mais velho, que é o barbeiro experiente, e ele tem um rapazinho que é o auxiliar dele, que é um jovem curioso. E qual é o detalhe? Eles vão fazer a barba de um morto, estão, de certo modo, embelezando esse morto para o velório, estão preparando ali o rosto de um morto. E claro, né, que isso vai causar uma curiosidade nesse auxiliar rapazinho aqui, não para o barbeiro experiente, mas sim para o rapazinho. Então essas reflexões sobre vida e morte vão perpassar esse conto aqui, tá? O que faz o barbeiro? Ele já coloca, né, a toalha no pescoço do morto e diz para o auxiliar dele, o rapazinho: ele, o morto, está quente ainda. E aí o rapazinho curioso pergunta: que hora que foi? Perguntou o rapazinho. O barbeiro não respondeu. Reparem, já que a gente já tem uma característica aqui, né? Que o rapazinho auxiliar, ele é curioso, ele é questionador, só que o barbeiro, ele sabe como conduzir a cena, ele é mais experiente, então ele não responde aqui. Na camisa semi-aberta do morto, alguns pelos grisalhos apareciam. O rapazinho observava atentamente. Claro, né, ele está observando que aquilo para ele é uma coisa nova. Para o barbeiro experiente, não. E aí o que faz o rapazinho? Que hora que ele morreu? O rapazinho tornou a perguntar. De madrugada, disse o barbeiro. E aí o barbeiro responde, mas aí o que ele faz? Ele já pede, me veio o pincel, o creme, já começa a fazer espuma para barbear. O rapazinho era sempre rápido no serviço auxiliar, mas aquela hora sua rapidez parecia acompanhada de algum nervosismo. Por quê? Porque é uma cena que não é comum, certo? E aí ele começa a se atrapalhar, ele deixa até cair, né? Uma hora, se não me engano, o pincel ali na perna do barbeiro. E o barbeiro tá ali com o morto junto à cama e tá, claro que embelezando ali, né? E o que diz o auxiliar, ó? Ele pediu desculpas, porque ele deixou, né, cair o pincel ali, muito sem graça e mais descontrolado ainda. Então reparem, né, que se para o barbeiro que é experiente a morte ali é algo normal, ou seja, aquela ideia de que todos nós vamos morrer, né, para o auxiliar é algo que gera o quê? Curiosidade, nervosismo. E aí reparem o barbeiro como ele sabe conduzir por ser experiente. Então ele é um bom professor, um bom mestre, né? Não foi nada, disse o barbeiro, limpando a mancha da espuma na calça. Isso acontece. Reparem como ele é carinhoso, querido, um bom mestre para com esse auxiliar, porque ele vê que o auxiliar está ali, né? Enfim, nervoso e tudo mais. Então está acalmando o seu jovem aprendiz. Tanto que ele vai dizer agora, ó, antes de começar o serviço, o barbeiro olhou para o rapaz. Você acharia melhor esperar lá fora? Perguntou de um modo muito educado. Não, senhor, diz o rapazinho. E aí o barbeiro diz: a morte não é um espetáculo agradável para os jovens. Disse, aliás, a morte não é um espetáculo agradável para ninguém. Então reparem aqui que o barbeiro experiente, né, educado, é um grande mestre, sente o nervosismo do auxiliar e diz: ó, tu não quer esperar lá fora? Só que o auxiliar diz que quer ficar. E aí o barbeiro começa o serviço dele, ó. Começou a pincelar o rosto do morto, a barba de uns 4 dias estava cerrada. Então começa ali o serviço, né? E reparem, eles estão numa cama, o morto está deitado numa cama. Através da porta fechada desse quarto onde estão ali, né, o barbeiro e o auxiliar, vinha um murmúrio abafado de vozes rezando um terço. Reparem que a gente tem aqui a ideia de mostrar como é que está o clima ali dentro, os familiares rezando, aquela questão já do velório, né? Lá fora, ou seja, no exterior, na rua, o céu ia acabando de clarear. Um ar fresco entrava pela janela aberta do quarto. Então, mostrando um pouco, né, essa questão toda do que é o mundo ali dentro, a morte, e o mundo lá fora. O barbeiro afiava a navalha. No salão era conhecido o seu estilo de afiar, acompanhando trechos alegres de música clássica que ele ia assobiando. Ali no quarto, ao lado de um morto, afiava num ritmo diferente, mais espaçado e lento.
Alguém poderia quase deduzir que ele, em sua cabeça, assobiava uma marcha fúnebre. Ou seja, reparem que o barbeiro aqui é tão experiente que ele sabe, né, que nesse trabalho de embelezar o morto ali, não dá para fazer a mesma coisa que ele faz na barbearia, assobiar música clássica, uma coisa mais alegre. Por isso que ele está assobiando agora conforme o momento, né, uma coisa mais lenta, quase uma marcha fúnebre ali, se adequando, de certo modo, ao que está acontecendo. E aí o que faz o rapazinho, né? O rapazinho diz, é tão esquisito, disse o rapazinho. E o barbeiro para de afiar e pergunta, esquisito? E aí o auxiliar diz, a gente fazia a barba dele. O barbeiro olhou para o morto e disse, o que não é esquisito? Disse, ele, nós, a morte, a vida, o que não é esquisito? Então, reparem que nesse ato aqui eles começam a falar sobre a morte, né? E para o barbeiro, vocês viram, tudo é esquisito ali, a nossa vida, a morte, a cena ali. E o que diz o auxiliar? Deus me ajude a morrer com a barba feita, disse o rapazinho, que já tinha alguma barba. Assim eles não têm de fazer ela depois de eu morto. É tão esquisito. Então reparem ali, né, que o rapazinho, o auxiliar, está nesse clima de achar tudo extremamente esquisito, esse ato de fazer barba no morto. E reparem que o conto ele está se estruturando, de certo modo, num diálogo. Mas muitas vezes o rapazinho está perguntando e não obtém a resposta. Ou talvez o barbeiro não responda para pensar um pouco, para trabalhar um pouco nessa questão que ele sabe que ele é um mestre, trazendo esse auxiliar para o campo da profissão, né? O que o auxiliar pergunta? Será que ele está vendo a gente de algum lugar? Perguntou o rapazinho. Então reparem aqui as dúvidas, né, metafísicas todas do auxiliar, do rapazinho. E aí ele meio que olha para o teto, pensa, né, será que a alma desse morto está aqui? Enquanto isso, a navalha ia agora limpando debaixo do queixo. O rapazinho observava o rosto do morto, seus olhos fechados, a boca, a cor pálida, sem a barba. Ele agora parecia mais um morto de verdade, né? E aí, mais uma pergunta do auxiliar. Por que a gente morre? Reparem as perguntas, né? Por que a gente tem de morrer? O barbeiro não disse nada. E aí, enquanto isso, o barbeiro, né, me dá outra toalha, pediu. E molha o paninho. Ou seja, o auxiliar está fazendo isso aí, né? Vai pegar a toalha, vai molhar o paninho ali e tudo mais, né? E reparem que o barbeiro ele é extremamente calmo, natural, tranquilo, vai ali fazendo o serviço dele, enxugando o rosto do morto, muito profissional e passando certa tranquilidade a essas dúvidas todas aí que o auxiliar está tendo, né? Que está cheio de dúvidas ali. E aí olha a pergunta do rapazinho auxiliar. Por que será que a gente não se acostuma com a morte? Perguntou o rapazinho. A gente não tem de morrer um dia? Todo mundo não morre? Então por que a gente não se acostuma? E aí o barbeiro, ele responde tipo de forma monossilábica, assim, né? E começa a fazer o bigode do morto ali. Só que o rapazinho continua, ó. Não é esquisito? Perguntou o rapazinho, eu não entendo. E aí o barbeiro diz, há muita coisa que a gente não entende, diz o barbeiro. Ou seja, quase aquela, né, há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia do Shakespeare, né? Reparem, na casa, o movimento e o barulho de vozes pareciam aumentar, porque a gente depreende que o morto está ficando pronto ali para o velório, né? De vez em quando um choro. O rapazinho pensou alegre que já estavam quase acabando e que dentro de alguns minutos ele estaria lá fora, na rua, caminhando no ar fresco da manhã, ou seja, tendo contato com a vida e não com a morte. Ou seja, a ideia de sair ali, né, de perto da morte e ir para a rua, nesse contrário, né, que seria nessa antítese que seria exatamente a vida ali, né? Bom, o que diz o barbeiro? O pente, disse o barbeiro, e pode ir guardando as coisas. Ou seja, está encerrando o serviço ali. Os dois ficaram olhando. E o que diz o barbeiro? A morte é uma coisa muito estranha. Bom, e aí o que vai acontecer, né? O barbeiro começa a falar com o seu auxiliar sobre essa estranheza que é a morte, e eles estão agora, né, para a rua, e na rua, vida que segue. Lá fora, o sol já iluminava a cidade, que ia se movimentando para mais um dia de trabalho. Lojas abrindo, estudantes andando para a escola, carros passando, ou seja, vida, movimento, e não aquilo que eles viram lá dentro da casa, né? Ou seja, que era algo morto ali, né?
Os dois caminharam, ou seja, o barbeiro e seu auxiliar, caminharam um bom tempo em silêncio, até que à porta de um boteco o barbeiro parou. Vamos tomar uma pinguinha? Reparem que o barbeiro, notando, né, que o auxiliar ainda estava um tanto nervoso, ele convida para fazer o quê? Tomar um pouco de pinga, uma cachaçinha ali. O rapaz olhou meio sem jeito para ele, só bebia escondido e não sabia o que responder. O que diz o barbeiro experiente? Uma pinguinha é bom para retemperar os nervos, disse o barbeiro, olhando-o com um sorriso bondoso. Reparem, né? Sorriso bondoso, educado, experiente. Reparem que ele é um baita de um profissional barbeiro, porque ele vai passando toda essa experiência, ele sente, né, o nervosismo todo desse auxiliar novo aí. E se ele é um mestre que tem que fazer com que um aprendiz se torne um grande profissional, ele está sabendo trabalhar essa cena aí, tá? E aí como é que termina ali, né? Bem, disse o rapaz. Vamos, né? Ou seja, uma pinga aqui para acalmar os nervos, né? E reparem que o barbeiro tá ali, experiente, conduzindo o auxiliar, tentando fazer ele pensar em outras coisas, tirar essa questão da morte agora da mente dele, ou seja, aquilo ali passou, próximo serviço, enfim, vida que segue, né? O barbeiro pôs a mão em seu ombro e os dois entraram no boteco. E assim termina o conto, né? Então aqui uma questão, né, que tem como tema a vida, a morte, ou melhor, essa estranheza da morte, o contraste entre a experiência do barbeiro, a calma, a educação dele, e o auxiliar, que é um rapazinho aqui que está nervoso, que estranha a questão da morte. E lembre, né, mesmo o barbeiro, experiente que é, não importa se tem 100, 200 anos aqui, tem questões, perguntas que a gente não tem as respostas, como por exemplo a questão da morte. Tanto que nas respostas, às vezes, se vocês lembrarem, né, o barbeiro diz que a morte não é algo agradável, é algo estranho. E claro que tem muita coisa que a gente não entende e não vai entender nunca, talvez. É um belíssimo conto aqui.